Seja bem-vindo a mais uma edição do Toda Hora. Eu sou o Felipe Takahashi e te trago agora as principais notícias. Inundações causadas por uma tempestade tropical deixaram centenas de famílias isoladas em vilarejos no centro do Vietnã. O fenômeno já tinha causado inundações e mortes nas Filipinas. Centenas de famílias estão isoladas no centro do Vietnã por causa das inundações provocadas pela tempestade tropical Wipa. Cerca de 12.500 pessoas foram evacuadas de áreas de alto risco no fim de semana, antes que a tempestade atingisse o continente, trazendo fortes chuvas que provocaram deslizamentos de terra e inundações repentinas. Autoridades da província central de Neng An disseram que a usina hidrelétrica de Ban Vie, a maior da região, teve que descarregar a água de seu reservatório. Várias comunidades foram atingidas pela água que chegou aos telhados, forçando os moradores locais a evacuarem para áreas mais altas. Mais de 200 famílias na comuna de Yen Hoa ficaram isoladas depois que a principal estrada para a vila foi danificada por enchentes repentinas. O tufão Wipa matou pelo menos 6 pessoas na sexta-feira nas Filipinas, onde milhares de moradores foram forçados a deixar as casas e partes da capital Manila permaneciam inundadas. Especialistas afirmam que as mudanças climáticas provocadas pelo homem estão causando padrões climáticos mais intensos que podem tornar inundações destrutivas mais prováveis. O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, ressaltou no Uruguai que há uma necessidade imperiosa de que entre em vigor o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, como um sinal de abertura diante da guerra comercial. O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, afirmou no Uruguai que há uma necessidade imperiosa de que entre em vigor o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, como um sinal de abertura diante da guerra comercial. O mandatário espanhol firmou acordos de cooperação bilateral durante sua reunião com o presidente uruguaio, Yamandu Orsi, um dia após participar no Chile de um encontro de líderes de esquerda em meio à escalada de políticas tarifárias implementadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E neste contexto, tanto o presidente como eu mesmo, tanto o presidente Yamandu Orsi como eu partilhamos, mais uma vez, a necessidade imperiosa, diria a máxima, de concluir o acordo União Europeia-Mercosul, que poderá ser fechado e entrar em vigor o mais brevemente possível. Nesse sentido, do lado europeu, trabalharemos para persuadir os governos que ainda têm algumas dúvidas. Pedro Sánchez afirmou diante de empresários que o acordo é a melhor maneira do bloco europeu se proteger e recordou a decisão do presidente Trump de impor tarifas de 30% à União Europeia. O acordo entre os dois blocos está em processo de aprovação. Se concretizado, permitirá à União Europeia exportar mais automóveis e máquinas para o Mercosul, que, por sua vez, aumentaria a venda de matérias-primas. Você sabia que 40% dos brasileiros não prestam muita atenção no tipo de embalagem que estão levando para casa? Uma pesquisa feita pela indústria do plástico aponta que as pessoas compram, usam e jogam fora, seja reciclável ou não. Uma pesquisa realizada pelo Sindplast mostrou que 75% dos brasileiros afirmam separar o lixo em casa para reciclagem, mas apenas 22% escolhem sempre pela compra de um produto com embalagem reciclada. Com faturamento de 123 bilhões de reais em 2024, a indústria do plástico produziu 7,4 milhões de toneladas ao ano no Brasil. Entre 30% e 40% desse total se refere ao plástico de vida curta, que compõe em geral as embalagens. Os especialistas opinam que existe um certo preconceito do consumidor ao relacionar um produto reciclado como sendo de menor qualidade. O levantamento deixou explícita certa desconfiança do consumidor em relação ao uso de plástico como melhor opção para embalar alimentos. A pesquisa apontou que a falta de informação é o principal obstáculo para a adoção de práticas sustentáveis, seguida pela falta de opção de coleta seletiva e acesso a locais de descarte e falta de tempo. A ausência de apoio do poder público também entrou na lista dos motivos. Para diminuir o descompasso entre a percepção do impacto ambiental e as escolhas do dia a dia
Defensoria do Consumidor, o governo federal prepara um decreto que vai tornar obrigatório o uso de materiais reciclados na fabricação de plásticos. E por hoje eu me despeço, mas às 14 horas o Fernando Jesus volta para te trazer mais notícias. Uma boa quarta-feira a todos.